Boa tarde, terceiro ano! Tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre fábulas. Vocês lembram que na semana passada nós estudamos sobre as fábulas? Que são textos, histórias contadas por animais, e que sempre tem uma moral. Então, semana passada, nós fizemos até a página 42 da nossa apostila. Hoje, a gente continua as atividades da 43. Para que isso aconteça, você vai precisar voltar algumas páginas, para ver sobre o que nós estávamos falando. Lembra que nós estamos falando sobre os dois tipos de texto, que era uma fábula contada e uma fábula escrita para teatro? E aí a gente viu que é a fábula Os Dois Viajantes e a Onça. E também teve Os Dois Viajantes e o Urso. E eles tinham a mesma moral, mas mudava a forma do texto. Um era para o teatro e o outro era apenas para livro. E também mudava os animais. Uma era a onça e o outro era o urso, tá? Se você tiver que relembrar mais um pouquinho, volta lá, faz a leitura dos dois textinhos que vai te ajudar bastante nas próximas atividades. Então, aqui na número 11 diz o seguinte: releia os trechos a seguir, depois responda. O ensinamento dos dois textos é ou não o mesmo? Então, aqui fala o seguinte: o texto número 1 tem a moral. A desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Aqui está falando que é nos momentos mais difíceis, na hora da desgraça, é que a gente sabe, com sinceridade, quem é nosso amigo. E a número 2 fala: é na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Mesmo que as duas frases estejam escritas de formas diferentes, elas têm o mesmo sentido, tá? Então você vai responder aqui se sim ou se não, tá? A número 12 fala o seguinte: leia as referências dos dois textos e ligue-as aos livros de onde foram retiradas. Então aqui a gente tem o texto número 1, que quem escreveu, quem reescreveu foi o Hayton Russell Ash, Russell Ash e Bernard Hilton, que foi retirado do livro Fábulas de Êxopo, tá? Da Companhia das Letrinhas. E o número 2 foi José Carlos Aragão, do livro Quando os Bichos Faziam Cenas, Fábulas de Êxopo adaptadas para o teatro. Então agora vocês vão ligar. Tem pontinhos aqui, vocês vão ligar. O texto 1 no livro que foi retirado dele. E o texto 2 do livro que foi retirado dele também. Na número 13 fala o seguinte: releia a fábula e observe que cada parte está destacada com uma cor diferente. Então aqui a gente tem uma fábula, aquela fábula Os Viajantes e o Urso, só que elas estão destacadas com cores diferentes. Elas estão em verde, amarelo e azul. Os Viajantes e o Urso. Um dos dois viajantes dera de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Então, a moral: a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Esse é o nosso primeiro texto, aquele primeiro texto que a gente leu lá em cima. Então, agora, fala o seguinte: agora complete as legendas escrevendo qual parte corresponde ao narrador e quais correspondem à fala direta do viajante que escalou a árvore e do viajante que se finge de morto. Então aqui, na cor verde, quem está falando na cor verde? O narrador? O viajante que subiu na árvore ou o viajante que ficou embaixo da árvore? Amarelo.
Quem dos três está falando aqui? Amarelo. Você vai colocar o nome o personagem aqui. E azul, você também vai colocar aqui, certo? Na número 14, diz assim: releia este trecho e faça o que se pede. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Circule as seguintes expressões. O primeiro, então vocês vão ver aqui, vão descobrir onde que está esse termo. O primeiro, e vamos circular. E depois o outro, tá? A quem essas palavras estão se referindo? Quem era o primeiro? Quem era o outro? Letra C. Escreva o que as expressões sublinhadas significam neste contexto. Deram de cara. O que é dar de cara? E escalando. O que é escalar? Vocês vão escrever aqui. Reescreva o trecho apresentado no quadro, substituindo as expressões sublinhadas por outras de igual sentido e fazendo as alterações necessárias. Então, você vai reescrever essa aqui da número 14 aqui embaixo, só que ao invés de usar deram de cara e escalando, você vai usar o que você escreveu aqui na letra C, tá bom? Na número 15, diz assim: releia este outro trecho e responda as questões. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas convencido de que estava morto, foi embora. A palavra destacada, que é a palavra dele, pode ser substituída. Se aproximou-se dele. E dele era quem? O urso? O viajante que escalou a árvore ou o viajante que se fingiu de morto? Então, você vai marcar um X naquela que você acha que está correta. Letra B. Reescreva o quadro, substituindo a palavra dele pela resposta à questão anterior. Então, a mesma coisa. Copia novamente, só que a palavra dele precisa ser substituída por uma dessas três que você assinalou, certo? Na número 16, fala o seguinte: releia este diálogo e faça o que se pede. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí, viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Então, ali você vai circular sinais de pontuação, tá? E pintar de acordo com a legenda. De amarelo, o sinal que introduz, quer dizer que inicia a fala. Qual é o sinal que a gente inicia a fala? 2 pontos? Travessão? Ponto de interrogação? Ou ponto final? Azul, o sinal que indica a fala de cada personagem. De vermelho, o sinal que indica pergunta. E de verde, o sinal que encerra uma ideia, que finaliza, tá? Se tiver dúvida, é bem importante vocês fazerem o que vocês têm certeza primeiro, tá? Depois vocês vão lendo novamente para entender aonde que cada sinal vai. A letra B diz assim: assinale a que ou a quem a palavra ele destacada no texto está se referindo no diálogo representado. Então, volta aqui e responde. Quem é ele? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando. Então, quem é ele? O urso? O homem? O viajante? Ou o amigo? A letra C fala: sublinhe a expressão pensar 2 vezes na resposta do viajante que se fingiu de morto e explique o que ele quis dizer com isso. Então, vai lá e sublinhe. Sublinhar é o quê? Colocar um risquinho abaixo, tá? E depois, para a gente finalizar, você concorda com o viajante ou discorda dele? Justifique sua resposta. Você concorda ou discorda com o viajante? Pessoal, nós vamos fazer até essa página 48, tá? Por quê? Porque vocês já vão ter bastante atividade para fazer.
ainda vai ficar um restinho dessas mais 2 páginas para a gente fazer na próxima aula. Mas como vai ser bastante escrita, hoje nós vamos finalizar por aqui, tá? Então leiam com bastante atenção, com bastante dúvidas também. Será que é isso? Será que não é? Se perguntem se isso está certo, voltem, releia quantas vezes for necessário, tá? Nada de fazer atividade correndo não, hein? Vamos fazer bem certinho, bem devagar, para que a gente possa entender e, o melhor de tudo, ter esse conhecimento pra gente. Combinado? Então tá, meus amores. Eu vejo vocês na próxima aula e qualquer dúvida é só entrar em contato com a prof. Um grande beijo e até mais!